palavra do Senhor, livro de Êxodos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual o fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 facas de ouro, 410 taças de prata e outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar nesta noite nessa palavra que nós lemos. E o título que eu dei para esta mensagem é Os Despertados pelo Senhor. Amém? Vamos dizer todos juntos? Os despertados pelo Senhor. Então, nessa mensagem nós vamos meditar sobre o retorno do cativeiro babilônico do povo de Israel, né? As tribos de Judá e de Benjamim, conhecido como Reino do Sul, que foram levados cativo para a Babilônia. Tudo que Deus faz, ou Ele realiza através do homem, parte do chamado que Deus faz. Então, nós vamos ver isso aqui nessa noite, nesse texto, e nós vamos entender, então, melhor, durante essa pregação, que tudo aquilo que Deus faz, que Deus realiza, através do homem, parte do chamado de Deus, que Deus faz. Então, o retorno do cativeiro babilônico era uma promessa de Deus. E quando chegou o tempo, Deus, Ele agiu. Ele agiu poderosamente, movendo, reis, mobilizando reis e trabalhadores para a restauração do templo e da adoração. Então, nós vamos ver sobre isso nessa noite. E como ainda nos dias de hoje, na igreja, Deus continua fazendo e agindo da mesma forma. Primeiro tópico que eu quero falar nesta noite, eu quero procurar me organizar, porque eu acabo falando muito no primeiro tópico e depois não sobra para falar no final. E aí eu passo sempre do horário,
mas eu quero tentar, irmãos, falar aqui o que Deus ministrou no meu coração nesse texto, dentro do nosso tempo, né? Então, se eu passar aí uns 40 minutos, vocês... Mas, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a soberania de Deus na escolha dos trabalhadores. Nós vamos ver isso no verso 5. A história do cativeiro babilônico é uma das histórias mais conhecidas, né, do Antigo Testamento. Porque Deus, ele havia falado, por intermédio dos seus profetas, especialmente pelo profeta Jeremias, Deus havia falado que a nação, né, o povo de Israel, eles seriam levados cativos. Então, esse cativeiro da Babilônica, ele fala de duas tribos, que é a tribo de Judá e a de Benjamim, que é o reino do sul. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido, reino do sul e reino do norte. Antes de eu fazer seminário, eu ficava toda perdida, né? Porque uma hora você lia reino do sul, o reino do norte, Benjamim, Judá, Israel, e eu ficava deslocada. Depois eu aprendi, que é porque teve essa divisão. Então o Senhor, ele por meio dos seus profetas, ele falou que o povo seria levado cativo, né? Que o Senhor deixaria que eles fossem levados e que este cativeiro, ele duraria 70 anos. Mas que o Senhor os traria novamente à sua terra, como está ali em Jeremias 28, 29, ali, nós vamos encontrar, né, o Senhor prometendo, então, trazer essa restauração. Mas este cativeiro, ele duraria 70 anos. Até o profeta Jeremias, né, teve aí uma batalha com os falsos profetas, dizendo que o cativeiro duraria apenas 2 anos, e o Senhor iria, né, restaurar, mas Deus falou que seria 70 anos. Então, aproximadamente 50 anos havia se passado quando Deus, ele começou, então, seu plano de restauração, permitindo, então, que o primeiro grupo de judeus retornassem para a sua pátria. E o que nós lemos aqui, neste capítulo, nós vemos a soberania de Deus na escolha de um homem para ajudar seu povo. Nós vemos aqui que diz que no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, este rei, para emitir um decreto autorizando que todos os judeus voltassem à sua terra, voltassem à sua pátria. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ali para Isaías, capítulo 45, versículo 1 ao versículo 6, nós vemos que, mais ou menos, 140 anos antes de Deus estar realizando aqui esta libertação, Ciro ainda não havia nem nascido. O Senhor já falava por boca dos seus profetas que ele estava escolhendo um homem, que ele estava escolhendo Ciro para ajudar o seu povo. Então, é um texto bastante conhecido, né, que diz: eis que eu te tomo pela sua mão, Ciro, o meu ungido, e eu estarei contigo, eu irei diante de ti, quebrarei os portões de ferro, e te darei os reinos, e te darei poder, e eu irei adiante de você, abrindo os caminhos. E Deus já estava, há muitos anos atrás, mesmo antes de Ciro nascer, o Senhor, ele já estava profetizando
que ele estaria levantando este homem para ajudar o seu povo Israel, assim também como Jeremias. E aí nós vemos, né, quem era Ciro, como esse homem chegou ao poder. Um homem que recebeu, né, o poder ali para reinar em um pequeno território, muito insignificativo. E Deus levantou esse homem, eu não lembro o nome do lugar, se você sabe, pastor, que Ciro veio, da onde que ele emergiu, seu reinado. Eu não lembro, irmãos. Mas tinha um lugarzinho ali, bem pequenino, né? E Deus levanta esse homem, então, né? Digamos assim, que Deus estivesse tirando ele assim, lá do Cabixi, né, Joana? Uma cidadezinha, e Deus vai na frente desse homem, dando, né, poder, e ele vai conquistando os reinos, os impérios, vai derrubando reis, e vai assumindo ali a liderança do mundo de sua época, e ele chega no Império Babilônico e toma aquele lugar, e agora então, Deus cumpre a sua palavra, e Ciro emitiu esse decreto para que os exilados de Judá voltassem para Jerusalém. Então nós vemos que Deus, ele é soberano na escolha até mesmo dos homens ímpios, pagãos, para abençoar a vida do seu povo, né? E, porém, nós vemos aqui que Ciro, ele emitiu esse decreto, ele ordenou, né, que fosse passado o pregão, eu não sei, né, como que era esse pregão, se era um prego bem grandão, mas era uma ordem, né, pública e também por escrita, que deixassem os judeus voltar para a sua terra natal. E ele então emitiu esse decreto, fez com que a sua voz chegasse em todos os lugares, para que os judeus regressassem, retornassem então à sua pátria. Porém, irmãos, aqui no versículo 5, algo me chamou a atenção, foi quando eu comecei a elaborar esta palavra, esta mensagem. No versículo 5 diz assim, que se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, levitas, e todos, com todos aqueles cujo o Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E aqui nós vemos então a soberania de Deus em escolher aqueles que iriam voltar para trabalhar nesta grande obra que seria a reconstrução do templo, do lugar da adoração a Deus. Todos ouviram o decreto, todos ouviram a ordem, mas somente aqueles que Deus quis, que Deus despertou, somente eles voltaram para Jerusalém, para edificar a casa do Senhor. Não foi quem quis, não foram todos os que ouviram, mas somente aqueles que Deus despertou o espírito deles, para que eles pudessem então se levantar rumo a Jerusalém, a esta obra, que não seria nada fácil. Que não seria nada fácil. Isso mostra que Deus é soberano, a soberania de Deus e a ação de Deus para despertar o homem para o trabalho seu. Não basta apenas proclamar a libertação. É preciso mais que isso. É preciso despertar o espírito do homem que naturalmente está curvado a este mundo e aos seus prazeres. Tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo
que nós realizamos no reino de Deus, que nós fazemos no reino de Deus, é porque Deus despertou o nosso espírito, porque o nosso espírito, naturalmente, ele está curvado a este mundo. Este som, irmãos, que libertava os judeus daquele cativeiro, só foi um som de alegria no ouvido daqueles que o Senhor despertou. Vocês pensam que a viagem deles era de avião? Eles passaram aproximadamente 50 anos ali na Babilônia. E como Deus havia falado por intermédio dos seus profetas, profeta Jeremias, o profeta Jeremias profetizou para aquele povo dizendo: olha, vocês construam casas, vocês tenham família, vocês trabalhem para o bem dessa cidade, para o lugar aonde o Senhor vos colocou. Vocês vivam uma vida normal, porque vocês vão passar muito tempo aí. Vocês vão passar muitos anos aí. Então vocês vivam uma vida normal. Vocês vão à luta, vocês construam suas casas, suas famílias. Vocês se alicercem nesta cidade. E era assim que o povo estava. Muitos preferiram ficar na Babilônia. Muitos preferiram ficar no conforto da vida que eles viviam, do que voltar para Jerusalém, encontrar uma cidade devastada, um lugar destruído. Muitos preferiram ficar lá, porque a vida já estava estabilizada. Irmãos, é como se Deus hoje, chegasse aqui para nós e falasse assim: olha, eu vou mandar vocês lá para uma cidade para fazer alguma coisa para mim lá, construir um templo, uma igreja. Quem de nós, naturalmente, iríamos deixar a nossa vida, a nossa casa, o nosso conforto e tudo que nós conquistamos aqui para enfrentar uma viagem de meses, enfrentando perigos, noites escuras, frios, e tudo mais? Quem de nós faríamos isso pela nossa própria vontade ou pelo nosso próprio querer? Deus despertou o espírito, Deus despertou o coração daqueles que Ele desejou despertar, para que eles se levantassem e caminhassem então em direção da cidade de Jerusalém, reconstruir aquele templo. Então, irmãos, tudo que a gente faz no reino de Deus, tudo que a gente realiza no reino de Deus, não é nós, é Deus. É Ele que desperta o nosso coração, é Ele que desperta o nosso espírito, é Ele que inclina o nosso coração para as coisas espirituais, para as coisas dEle, porque o homem, naturalmente, o homem é incapaz de fazer qualquer boa ação para Deus. Até mesmo os ímpios. Nós vemos aqui que este homem, ele não era um servo de Deus, esse homem adorava outros deuses, mas Deus inclinou o coração dele para ele fazer algo pelo seu povo. E é assim que Deus, Ele faz até nos nossos dias. Deus inclina o coração do seu povo, Deus desperta, Deus dá força para que a sua igreja trabalhe no seu reino e faça a sua obra. Deus começou a despertar líderes, sacerdotes, levitas, se vocês continuarem lendo ali depois, vocês vão poder ver, levitas, porteiros, pessoas de diversos clãs, colocando em seus corações o desejo de reconstruir o templo. E Deus despertou mais de 40.000 pessoas para esse retorno a Jerusalém, para construir o templo,
o lugar da sua adoração, o lugar onde o Senhor habitava e era adorado. Assim Deus faz ainda com nós, com a sua igreja. A proclamação de Ciro era apenas um apontamento para Jesus, o grande proclamador da libertação, aquele que veio libertar as nossas vidas, aquele que veio quebrar as algemas que estavam em nós, nos tirar do cativeiro em que nós vivíamos, em que nós estávamos, e proclamou o seu evangelho de libertação. E ainda assim Deus continua, mediante a proclamação deste evangelho, despertando o coração daqueles que Ele quer, para que ouçam esse chamado e se levantem e trabalhem no reino de Deus. Deus continua soberano na escolha de quem Ele vai libertar diante desta proclamação. Nós ouvimos isso, nós temos ouvido bastante. Todos ouvem a proclamação do Evangelho, mas somente aqueles que Deus ressuscita o seu espírito, eles podem se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida no seu trabalho, no seu reino, na sua obra, na sua igreja. Se hoje nós fazemos alguma coisa para Deus, eu quero que você pense nisso. Se hoje nós fazemos alguma coisa para Deus no seu reino, é porque Ele despertou o nosso espírito para fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos libertou do império das trevas. Ciro libertou os judeus do cativeiro babilônico, mas Jesus libertou o seu povo do império das trevas. Mais do que isso, Ele nos levantou, foi mesmo da sepultura, porque nós estávamos mortos. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, vivendo também na Babilônia, no mundo, e amando este lugar. Mas Deus, Ele foi até a nossa sepultura e Ele nos deu vida. Aleluia! E é por isso que hoje, eu e você, nós estamos aqui nesta noite, fazendo a obra de Deus, trabalhando no reino de Deus. Aleluias. Porque nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. E o fato da soberania dEle sobre isso, irmãos, devia nos fazer viver 24 horas a serviço do Senhor. Porque não foi nós que escolhemos, não foi nós que decidimos isso, mas foi Ele que quis. E eu não vejo isso a não ser como graça de Deus e privilégio de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, a gente faz corpo mole. Muitas vezes, a gente reclama. Eu sei que aqui na nossa igreja não tem ninguém assim, mas tem igreja, por aí que as pessoas falam assim: mas meu Deus do céu, mas nessa igreja, se não for eu, ninguém faz nada. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Vamos fazer mesmo, irmãos. Eu sei que esse não é o nosso caso aqui, mas eu sei que eu já ouvi isso muitas vezes. Mas nessa igreja, se não for eu, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Olha, irmãos, que coisa linda que Deus fez na nossa vida. Que coisa linda que Deus fez nas nossas vidas. Ele nos despertou. E não foi para dormir, não. Porque quando dorme, Ele volta lá de novo e diz: levanta daí, meu filho, o que você está fazendo aí? Nós vamos ver isso aqui, daqui um pouquinho. Então, eu encerro esse tópico, a soberania de Deus no chamado. Nós vimos primeiro aqui de Ciro no chamado dos seus trabalhadores no seu reino.
Agora, segundo tópico, nós vamos ver a capacitação de Deus na vida dos trabalhadores. Tem um dizer, né, que diz que Deus nos chama os capacitados. Deus chama e capacita, né? Eu sei que Ele capacita mesmo. Eu sei que Ele quem nos dá capacidade para nós fazermos o seu trabalho. Deus despertou um grande número de exilados para irem reconstruir o templo do Senhor, entre eles leigos e líderes. Mas Deus despertou esse povo, mais de 40 mil pessoas foram neste primeiro grupo. Deus despertou eles e disse: agora vocês vão construir o meu templo, vão embora. É isso que Deus fez? Não. O que é que nós lemos aqui? Que a ordem de Deus era para que o povo daquela cidade, daquele lugar, pegassem ouro, prata, bens, gado e tudo mais de dádivas e colocasse na mão daquele povo, para eles irem construir a casa de Deus. Eles não voltaram, irmãos, com as mãos vazias. Eles voltaram, eles foram para Jerusalém, ali no versículo 4 e 8 do texto que nós lemos diz isso, que eles foram levando muitas riquezas, muito ouro, muita prata, muito gado, dádivas voluntárias para a construção da casa de Deus. Sabe por quê? Deus nunca chama alguém para trabalhar no seu reino e manda ir de mãos vazias. Deus pensa em tudo e Deus realiza tudo e Deus faz tudo para o andamento do seu reino aqui nessa terra. Nós vemos isso muito claramente na parábola dos talentos em Mateus 25. Nós vemos isso, que Deus, Ele colocou ali nas mãos daqueles trabalhadores coisas valiosas. Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2, para outro Ele deu 1. Mas mesmo aquele que recebeu 1 talento, irmãos, tinha nas suas mãos um valor inestimável. Um grande valor. O que o Senhor colocou nas nossas mãos são os seus dons, são os seus talentos, são coisas preciosas, são coisas valiosas que Deus colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos realizar a sua obra. Não tem dessa que ninguém não tem nada para fazer, irmãos, que não tem nada para realizar no reino de Deus, que não se encaixa em nada no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Porque Deus foi distribuindo, né? Toma 1 para você, 2 para você, 10 para você, 20 para o pastor Cleilson. Então, irmãos, quando Deus nos chamou, Deus encheu as nossas mãos de riquezas. Olha para as suas mãos essa noite. Olha, tem dom de Deus, tem riqueza de Deus aí. Tem preciosidade de Deus, prata, ouro. Mais que isso, né, irmãos? Mais do que isso aí é só para exemplificar a grandeza do que Deus nos deu. Gado, muito gado. Né? Deus colocou tudo isso em nossas mãos para que nós não tenhamos desculpa. Para que nós não tenhamos desculpas no seu reino. Ai, Senhor, eu não fiz porque, olha, eu não tinha ferramenta. Como é que eu ia fazer alguma coisa no seu reino se o Senhor não me deu nada? Eu não tinha nada para trabalhar no seu reino. Não, Deus, Ele nunca faz isso. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, que quando Jesus subiu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Deus. Ele deu dons aos homens. Então, Deus, Ele capacita os seus trabalhadores para trabalhar no seu reino. Então, você tem que
buscar, você tem que orar a Deus. Senhor, qual é o teu chamado na minha vida? Qual é o dom que o Senhor me deu? Que eu estou doidinho para trabalhar, Senhor. Amém. Eu quero trabalhar para o Senhor. O que é o meu chamado dentro da sua igreja? Porque nesse mesmo texto aqui de Paulo aos Efésios, ele diz que todo o corpo bem ajustado, ele cresce para o aumento, o crescimento do reino de Deus. Então, todo o corpo de Cristo tem uma função, toda ela tem algo para realizar no seu chamado, no seu ministério. Irmãos, e a obra de Deus, ela é carente. Né? Deus nos despertou o nosso espírito para nós trabalharmos, para nós edificarmos uns aos outros, como diz a palavra de Deus, é mutuamente, cada um no seu dom, cada um no seu chamado. Seja um trabalhador, exerça isso, porque isso é um privilégio que Deus deu para nós, para mim, para você, poder trabalhar no reino dele e sermos capacitados, né? Deus, ele capacita. Deus não é igual às empresas por aí, né? Que os trabalhadores, para chegar lá, tem quase morrer. Deus, ele dá a capacidade. E claro, irmãos, lógico, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai, né, cada dia mais se dedicando naquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Então vamos encerrar aqui. O último tópico, eu quero falar sobre o renovo na vida dos trabalhadores. Na construção do templo, eles enfrentaram terrível oposição. Não dá tempo aqui para discorrer aqui, mas os irmãos podem ler depois, é bem pequenininho o livro de Esdras, Neemias, vocês vão entender isso claramente. Eles tiveram uma terrível oposição. No versículo 3, nós vemos que eles já tinham chegado, né, em Jerusalém ali, e eles lançaram os alicerces do templo. E os inimigos daquela cidade ali, né, fazendo de tudo para parar a construção do templo de Deus, se levantando contra eles, né, desanimando, enviando. Ciro já tinha morrido, veio outro rei que não sabia daquele decreto ali, e os inimigos mandando carta para os reis, que o povo estava edificando um templo ao Senhor. Essa cidade é uma cidade rebelde, se eles edificarem um templo, essa cidade, eles vão parar de pagar os impostos, e fizeram ali um inferno, né? Eles enfrentaram muita oposição. Nós vemos no capítulo 4, esses inimigos se levantando mesmo. No capítulo 4 e o versículo 4, nós vemos que então as gentes da terra, né, as pessoas ali daquela terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o para edificar. E lá no versículo 24 deste mesmo capítulo, diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então já tinha passado Ciro, já tinha passado Assuero, já tinha passado o rei Artaxerxes, e agora era o reinado de Dario, e o templo de Deus ficou parado todos esses anos. Aproximadamente 16 anos se passaram, irmãos, desde o início do lançamento dos alicerces do templo, e cessou ali. E então se passaram todos estes anos, e a obra de Deus ali parada. Passado esse tempo, Deus traz, através dos profetas Ageu e Zacarias, um renovo para os trabalhadores. O povo, eles já haviam até esquecido a missão de reconstruir o templo do Senhor. Vamos ler aqui o que Deus falou para eles através do profeta Ageu, aqui no capítulo 1,
do profeta Ageu, Deus traz uma palavra para eles novamente. O Senhor vem através do profeta e fala, diz a este povo, ali no versículo 2, assim fala o Senhor Deus dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Acaso, olha, irmãos, Deus falando com o povo, aquele povo que veio lá da Babilônia. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus manda eles ali olhar para o que tem acontecido na vida deles durante esse tempo ali. Vocês semeiam muito, recolhem pouco, vocês comem, mas vocês não se fartam, vocês vestem, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr num saquitel furado. Assim diz o Senhor, considere o vosso passado. Deus dá ordem, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a minha casa, e dela eu me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu como um sopro eu dissipei. Por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Eles já haviam até esquecido por que eles tinham saído de lá, da Babilônia, que era para construir. Veio a dificuldade, vieram as oposições, vieram as lutas, e cessou a obra, e aí eles começaram cada um construir a sua própria casa, e os anos se passaram. Então o Senhor fala ali aos chefes da casa de Israel ali, e então diz aqui no versículo 14, que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Zorobabel era o líder ali deles, governador de Judá. E o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, no 24º dia do 6º mês. Deus trouxe renovo para aquele povo. Deus veio pela sua palavra, e o Senhor trouxe renovo para aquele povo. E eles então foram renovados e começaram então a edificar a casa do Senhor novamente. E então eles concluíram a obra que eles foram lá realizar. O mesmo tendo sido chamados e despertados pelo Senhor, eles precisaram ser renovados. Assim como nós também, mesmo nós tendo sido chamados pelo Senhor, despertados pelo Senhor em nosso coração, muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós necessitamos de renovo de Deus. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor, porque chegam as adversidades, chegam as lutas, chegam os problemas, a nossa correria do nosso dia a dia, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, e nós vamos nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós vamos esquecendo para que o Senhor nos chamou de fato. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Este é o padrão de Cristo. Mas a tendência do homem, a nossa tendência é constantemente nos curvar a este mundo, nos curvar às nossas necessidades
E muitas vezes nós vamos nos esquecendo do chamado maravilhoso que Deus tem nas nossas vidas. Isso aí acontece desde sempre. Porque nós temos a tendência. Mas Deus é fiel e misericordioso, que Deus está sempre despertando, Deus está sempre trazendo a sua palavra ao nosso coração, Deus está sempre falando, como eu disse, Deus, Ele nos tirou da sepultura da morte espiritual, e Deus continua cuidando de nós, irmãos, porque de vez em quando a gente volta para lá. Então Deus já deixou a sua palavra escrita pela vida do apóstolo Paulo, dizendo: levanta, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele cuida de nós em todos os estágios da nossa vida, desde o chamado até o nosso decorrer, o nosso trajeto aqui nessa terra. E Deus está falando sempre conosco: levanta-te dentre os mortos, porque aí não é mais o seu lugar. Levanta-te e resplandece, que Cristo te iluminará. Ei, é hora de despertar do sono. Deus constantemente está trazendo renovo para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele está conosco do começo ao fim. A palavra do Senhor diz, Isaías 40, versículo 29 ao 31, aos cansados Ele dá forças, novas forças, e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. E nessa noite Deus está trazendo renovo para você. Nessa noite Deus está trazendo renovo para a sua vida, porque há muito trabalho no reino de Deus. Há muita coisa para fazer, irmãos. E se talvez você, nesta noite, ou no decorrer da sua vida, da sua trajetória, você está se sentindo cansado, desanimado, o Senhor tem renovo para a sua vida. Deus tem renovo para o seu coração. E nesta noite o Senhor, Ele te traz essa palavra de renovação para as suas forças espirituais. Deus, Ele fez todo o processo. O Senhor foi, da vontade do Senhor, da vontade soberana do Senhor, irmãos. Isso é maravilhoso. É uma pena que muitos cristãos não entendam isso, que nós só estamos na igreja por causa da vontade de Deus, da soberania e do chamado dEle. Não foi nada em nós. Ele falou para os seus discípulos, Ele chamou os seus 12 discípulos, passou, tinha 2 homens pescando, Ele chamou, andou mais um pouco, tinha mais 2, Ele chamou, andou mais um pouco, tinha um cobrador de impostos lá, Ele chamou, e assim o Senhor foi chamando. Aí o Senhor virou para eles e disse assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vocês, e eu vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto. É uma pena que muitos crentes não entendam isso, que não é a vontade nossa, que não foi a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não foi nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu para ser um trabalhador do seu reino. Isso é um desafio, irmãos, que só pode ser aceito
por aqueles cujo coração Deus inclina para as coisas celestiais. E Deus lhe concede toda a capacitação, e ainda no decorrer da jornada, Ele proporciona renovo. Eu acredito, irmãos, que não existiu nenhum servo de Deus, eu não sei, talvez eu estou sendo precipitada em afirmar isso, que em um determinado momento da sua caminhada, ele não precisou ser renovado. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos do Senhor para dar continuidade nesta obra que Ele nos chamou, porque é um desafio, não é fácil. Renunciar o mundo, renunciar a vida, renunciar o próprio querer, renunciar a própria vontade, renunciar o conforto, renunciar isso, renunciar aquilo, abrir mão disso, abrir mão daquilo, para fazer a obra de Deus. Todos nós necessitamos desta força do Senhor, e Ele está conosco. Embora Ciro tenha libertado os judeus do cativeiro, ele jamais poderia fazer o que o verdadeiro ungido do Senhor fez. O nosso Senhor Jesus, libertar o seu povo do cativeiro de Satanás, mediante a proclamação do Evangelho. Nosso espírito foi ressuscitado e hoje nós caminhamos para preencher a nova Jerusalém, não mais a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Metaforicamente, todos nós estamos em uma grande obra de restauração no mundo. Somos agentes de Deus e seus despertados para a grande obra do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar em pé.